A gente vai ter agora a apresentação do Lucas Miller, análise de abrangência dos Internet Exchanges no Brasil. Lucas Miller é lá do POP do Rio Grande do Sul, da RNP. Então, Lucas, você pode tomar conta aqui do púlpito e fazer a sua apresentação. Então, bom dia a todos. Tá? Então, meu nome é Lucas, eu vou apresentar um estudo em andamento, cujo título é Análise de Abrangência dos ICs no Brasil. Esse estudo está sendo orientado, então, pelo professor Marinho Barcelos, do Instituto de Informática da URGS, e conta com a colaboração e cooperação do Leandro Bertoldo, do POP-RS e do ICS-RS, certo? Bem, é um trabalho que, então, traz um pouco do contexto acadêmico junto com a parte técnica, certo? Então, primeiro, quais são os objetivos de estar desempenhando ou fazendo essa apresentação, então, aqui no evento, né? Primeiro, eu quero mostrar, a ideia aqui é mostrar que há campo, né, para certificações e novas descobertas com os dados disponíveis hoje nos ICs, certo? E o segundo é um pedido, na verdade, um pedido de colaboração, cooperação, para a comunidade, para que a gente possa viabilizar a continuidade desse estudo de larga escala com relação à conectividade do Brasil. Tá? Bem, o contexto desse trabalho é conhecido já da comunidade, onde nós temos, então, é conhecido que nós temos mais de 25 ICs presentes hoje no país, e dentro da nossa comunidade existe, então, uma percepção que cada um desses ICs ele tem um grau de atratividade ou apresenta uma esfera de influência particular com relação a cada um deles, certo? E essa observação, essa percepção, ela vem justamente através do volume de tráfego que é proporcionado por cada um desses ICs e pela quantidade ou pelos prefixos por eles anunciados. Bom, isso posto, então, a ideia é justamente desempenhar, o objetivo desse trabalho foi, então, desempenhar uma verificação dessa percepção, né, justamente através de uma análise da importância mesmo do ICs para o nosso país, certo? E isso foi feito de duas formas. Primeiro, a gente, então, deu início a uma avaliação com relação à cobertura geográfica dos prefixos anunciados e, na sequência, nós realizamos, então, uma investigação com relação ao volume de tráfego com relação aos prefixos também. Ok? Bom, na sequência, então, da apresentação, eu vou estar passando a ideia brevemente com relação à metodologia, apresentar os resultados, que é o foco, e algumas considerações iniciais finais com relação até onde a gente chegou. Com relação à metodologia, então, tá? Os dados que foram utilizados para desempenhar esse estudo. Tá? Então, nós coletamos, com o auxílio do Bertoldo e os contatos por ele realizados, a questão das tabelas de rotas, né? dos três ICs, dos maiores da região sul, considerando, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós obtivemos um snapshot, né, com relação às tabelas de rota IPv4 e IPv6. E para a segunda etapa desse estudo também foi realizado, então, uma coleta de fluxos no ICs do Rio Grande do Sul, e durante essa apresentação os resultados vão estar sendo exibidos com relação à coleta de 7 dias, né, referente a uma semana nesse intervalo de dias, do dia 19 ao dia 25 de novembro. Né, a amostragem de 1 para 32.768 pacotes, tradicional. Bom, como eu comentei que esse trabalho ele vai estar baseado com relação à parte inicial, toda com uma cobertura geográfica, nós tivemos que trabalhar com bases de geolocalidade. Né? Então, nós desempenhamos um estudo com relação a uma grande quantidade dessas bases, né, em torno de mais de 11 bases. Aqui eu listo algumas das principais, então, que foram identificadas e avaliadas com relação à precisão delas. E, em particular, para os resultados que vão estar sendo discutidos aqui, nós vamos estar apresentando resultados para as duas primeiras. Tá? A Neostar IP Intelligence, que possui licença comercial, e a MaxMind GeoIP Lite 2, que é uma base amplamente utilizada por uma série de desenvolvedores ao redor do mundo, e possui essa versão free. Tá? Bem, com relação,
falando um pouquinho sobre essa questão da precisão, então, dessas bases, nós tivemos que lidar com essa questão, onde um detalhe é que para realizar, tá, a geolocalidade com maior precisão, nós tivemos que trabalhar com um procedimento de expansão dos prefixos, certo? Onde, pegando apenas um exemplo, né, considerando o bloco da RNP do Rio Grande do Sul, 201.132.0.0/16, se nós solicitarmos para a base Neustar, por exemplo, Neustar IP Intelligence, a geolocalização desse bloco, ela vai nos retornar a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se eu expandir esse bloco até o /24, por exemplo, 201.132.119/24, eu consigo uma precisão maior com relação ao resultado. Por exemplo, cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Rio Grande do Sul, assim sucessivamente. Então, o que foi adotado para a continuidade desse estudo foi justamente um procedimento de expansão dos prefixos, onde aqui eu estou ilustrando apenas as regras principais com relação ao IPv4, onde nós pegamos todos os prefixos menores que /24 expandimos até esse barramento. Todos os prefixos /24 foram utilizados diretamente e os maiores foram ignorados nesse processo de expansão, utilizados assim como eles estão, né? Foram removidas duplicações e não foi gerado nenhum prefixo novo, apenas a sua expansão, certo? Então, apenas para ilustrar um pouco desse resultado, aqui nós temos nessa tabela o resultado com relação a antes da expansão e depois da expansão para os 3 ICs, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em relação ao IPv4. Por exemplo, Rio Grande do Sul, nós tínhamos na tabela 17.151 prefixos, após a expansão nós chegamos ao valor de 59.944 prefixos. Bem, pegamos esses dados e utilizamos eles nas nossas bases consideradas no estudo, a MaxMind e a Neustar. O que a gente observou? Uma grande diferença entre as duas bases, com relação à precisão delas. Considerando a MaxMind ela conseguiu resolver, ou seja, localizar 99,72% dos prefixos expandidos, para os 3 ICs, e no caso da Neustar, ela conseguiu resolver 100%, resolveu 100% dos nossos prefixos consultados, ou seja, retornou o valor da geolocalização. Entretanto, se nós formos analisar a quantidade de pontos existentes no mapa, a MaxMind ela nos retornou 6.726 pontos distintos. E a Neustar ela retornou mais do que o dobro, mais de 15.000 pontos, o que a gente pode também já observar no zoom que foi aplicado nas duas imagens aqui para a região, no caso de Porto Alegre, a quantidade de pontos diverge bastante entre as duas, Então, por que eu estou mostrando isso? Justamente para justificar que, a partir desse slide, então, os resultados que vão estar sendo exibidos são com base na Neustar Intelligence, certo? Com que apresentou maior precisão com relação a essa localização. Bem, então, dando início aos resultados com relação à cobertura geográfica dos prefixos anunciados. Nós aqui estão, então, geolocalizados, os prefixos expandidos IPv4 dos 3 ICs ao longo do nosso país, ao longo do Brasil. Então, em azul, Rio Grande do Sul, em verde, Santa Catarina, e em marrom, Paraná. Quais são as primeiras observações que a gente pode analisar, extrair daqui? A primeira questão é que, independente do ICS ao qual está se conectado, existe já uma boa abrangência, uma boa cobertura com relação ao nosso país. E o segundo ponto, o segundo aspecto é que, apesar dessa abrangência, nós também temos uma sobreposição. Então, nossa pergunta foi qual o tamanho dessa sobreposição, que nos dá esse quarto mapa. Os pontos em vermelho aqui, então, exibem a sobreposição existente dos prefixos que estão anunciados. O resultado nos dá em torno de 50.000 prefixos sobrepostos nos 3 ICs, sem considerar aqui a sobreposição entre pares. Pares, eu estou me referindo, então, a analisar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E os pontos em vermelho são sobreposição total entre os 3. Isso dá em torno de 24% de sobreposição entre os 3.
Por outro lado, a gente pode avaliar também quais são os prefixos ou a quantidade de prefixos exclusivos ofertados por cada um desses ICs. Então, nos resulta a tabela presente no slide, onde nós temos Rio Grande do Sul apresentando 1.631 prefixos exclusivos, Santa Catarina 594 e o Paraná mais de 36.000 prefixos exclusivos. Essa mesma análise foi realizada para IPv6, só que com a diferença que a expansão foi para a /48, onde, inicialmente, pegando apenas um exemplo, considerando novamente Rio Grande do Sul, nós possuímos 1.206 prefixos anunciados, e após a expansão, o resultado do IPv6 apresenta mais de 39 milhões de prefixos, /48. Resultados da geolocalização, assim como nós percebemos anteriormente no caso do IPv4, existe, com a diferença da quantidade de pontos aqui, a abrangência continua similar entre os 3 ICs, a cobertura continua similar, e a mesma questão da sobreposição ocorre novamente. Nós avaliamos isso para o IPv6 também, e o que a gente percebe aqui, então, através do quarto mapa, é que o comportamento se mantém para o IPv6, onde nós temos em torno de 28% dos prefixos sobrepostos, ou seja, prefixos comuns nos 3 ICs, isso nos resulta em torno de mais de 34 milhões de prefixos sobrepostos entre os 3 ICs, e os prefixos exclusivos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm em torno de mais de 2,5 milhões de prefixos exclusivos IPv6, e o Paraná tem mais de 8,5 milhões. Bem, isso com relação à primeira etapa desse estudo. Agora, a segunda etapa visa justamente cobrir a questão do matching, do volume de tráfego com relação aos prefixos anunciados. E, para isso, nós utilizamos, então, a coleta de flows que foi realizada no ICS do Rio Grande do Sul, que nós pegamos como um estudo de caso. Durante aquele período que eu mencionei anteriormente, de uma semana, nós obtivemos em torno de 3 petabytes de volume de tráfego, na sua grande maioria IPv4, 99,4% IPv4 e 0,6% IPv6. Pegamos esse tráfego e casamos, fizemos o matching com relação aos prefixos que estavam sendo anunciados, o que nos resultou nos seguintes dados, nos seguintes valores. Nós temos em torno de 30% de prefixos IPv4 que não estão sendo utilizados, ou seja, não há nenhum byte associado que passa, trafega sobre esses prefixos, e em torno de 85% no caso do IPv6. Então, essa é a margem de utilizados e não utilizados. A pergunta que a gente se fez a partir disso foi: aonde estão? Como é que estão distribuídos esses prefixos não utilizados? Então, repetimos uma análise geolocalizando os prefixos utilizados, aqui marcados em azul, e os prefixos não utilizados, destacados em verde. Contrariando um pouco da nossa expectativa, mais no contexto acadêmico, a gente imaginava que haveria uma aglomeração desses prefixos em determinada região do país. Só que o que a gente encontrou justamente foi uma dispersão uniforme com relação a esses prefixos. Todos os dados aqui, novamente, com relação a Neostar Intelligence. Seguindo a análise, nós voltamos a fazer uma pergunta com relação a como é que está distribuído, como é que se dá a distribuição desse volume de tráfego, considerando aqui o percentual de tráfego de destino agregado ao longo desses 7 dias. E sempre, nesse caso aqui, considerando só o ICS do Rio Grande do Sul. Nesse plot, nesse gráfico, então, nós temos uma CDF, onde a gente tem um percentual no eixo Y, o percentual total de tráfego destino agregado, e no eixo X nós temos o percentual de AS. Esse gráfico aqui, ele visa mostrar como é que está a distribuição do volume de tráfego em relação aos AS. O que a gente consegue perceber aqui é que existem poucos AS que são responsáveis por uma boa quantidade do tráfego de destino gerado. Então, pegando algumas das marcações aqui presentes nesse plot,
nós temos que 0,1% dos AS é responsável por 13,29% do volume total de tráfego agregado. Outro ponto, com relação a essa mesma análise, temos que 1% dos AS é responsável por 43,28% dos AS e em torno já de 30% dos AS conectados ao Wix do Rio Grande do Sul é responsável por 98,65% do volume total de tráfego destino agregado. Desempenhando essa mesma análise, tá, para o IPv6, o IPv6 simplesmente realça mais esse comportamento, né, onde nós podemos perceber ao lado que, no caso do IPv6, 5% dos AS é responsável já por 98,53% do volume de tráfego agregado, né, destino. Bem, como considerações finais, então, tá, com relação a esse trabalho, qual é o nosso ponto aqui? É que, a presença de grandes provedores de serviço, provedores de conteúdo, realmente eles ressaltam a importância dos ICs no nosso país e justamente as evidências desse comportamento que nós acabamos de ver, comportamento chamado, então, Power Law, nas distribuições que a gente acabou de discutir, comprovam justamente o uso da infraestrutura por essas entidades, né? Só que um detalhe importante é que a cobertura do ICS ele vai muito além da localização geográfica apenas, tá? Por exemplo, um AS ele pode se valer justamente dessa sobreposição que nós acabamos de visualizar entre os ICS, justamente para aumentar a resiliência dele, conectando-se a mais de um. Certo? Por fim, ainda foram identificadas, ao longo desse estudo, algumas inconsistências nos dados que são obtidos via servidores Looking Glass aqui no país. Nós identificamos algumas entradas incorretas, por exemplo, rotas default em todos eles. Existe também uma alta variação na quantidade de prefixos anunciados ao longo do dia e entre dias, né? E aqui eu coloquei apenas um exemplo do servidor, no caso Looking Glass do Rio Grande do Sul, mas esse comportamento acontece com os demais no país também. E uma questão mais clássica, já conhecida da comunidade, que em função justamente da baixa prioridade nas requisições que são desempenhadas sobre esses servidores, eles não permitem uma consulta com frequência justamente que possibilitasse acompanhar a evolução no estado dos prefixos dessas tabelas BGP. Bem, quero agradecer a atenção de todos e quero reforçar o convite com relação à contribuição desse estudo para que a gente possa seguir em frente fazendo essa caracterização da conectividade aqui do país, contando então com a colaboração da comunidade aqui presente e fazer uma breve propaganda com relação a outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no Instituto de Informática, no grupo de redes da URGS, que justamente visa explorar, com base nesses dados, desempenhando outros trabalhos, como, por exemplo, um mercado de acordos dinâmicos para os ICs, né? E, no contexto SDN, nós estamos trabalhando também com um plano de controle cooperativo, trabalhando com um modelo híbrido das redes tradicionais com redes SDN. Tá? E eu me coloco, então, à disposição, vou estar durante o evento aqui, quem quiser trocar mais uma informação, perguntar como poderia fazer para participar, obter esses dados também para o seu ICS, eu estou à disposição, tenho meu contato, a gente pode conversar. E antes, só para enfatizar, antes de qualquer distribuição com relação à divulgação desses dados, eles passam antes, obviamente, por uma análise primeiro de vocês, antes de qualquer tipo de divulgação. Okay? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Perguntas, pessoal? Está aberto para perguntas. Não? Bom, se não há perguntas, então eu gostaria de agradecer novamente a participação. Uma nova salva de palmas, por favor.